Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar então o nosso treinamento de hoje. Está presente conosco o Guilherme de Curitiba, o Anderson, o Bruno Lourinho de Franca, o Paulo Lourinho de Franca, o João Luiz do Rio de Janeiro, o Elcio de Uberlândia, o Henrique também de Uberlândia, o João Joanelli de São José do Rio Preto, o José de Ourinhos, a Maria Tereza de Ourinhos, a Silvia de São José dos Campos, o Robertson de Curitiba, o Agatângelo de João Pessoa, o Ademir de Londrina, o Liberato de São José do Rio Preto, o Dinho e a Geisa de Varginha, o Herbert também de Varginha, o Paulo César Gamba de Campo Grande, o Reinaldo também de Campo Grande, o Marcos de Cuiabá, a Daniele de Londrina, o Luiz Ricardo de Ponta Grossa e o pessoal da Unis, que vai ministrar o curso de hoje. Nós estamos com a Natália. Eu vou passar a palavra então para a Natália. Bom dia, Natália. Eu sou a Natália, aqui da Unis, e hoje nós faremos a apresentação das novidades, implementações e alterações do sistema Conectus. Como eu disse, de imediato eu faria a apresentação para vocês da versão 8.30.45, tá? Mas nós liberamos ontem uma versão mais nova, que é a 8.30.54, então eu vou manter vocês atualizados a partir dessa última versão que saiu ontem, certo? Como eu disse, nós faremos apenas uma apresentação. Como nós temos muitos itens aqui para tratar, então, muitos deles eu vou apenas passar, mostrar para vocês como funciona, mas aí, qualquer dúvida, vocês vão ter apoio dos manuais, apoio do suporte aqui da Unis e da Exactus. Então, qualquer coisa vocês podem perguntar para eles, certo? Então, o primeiro item que nós vamos começar é a atualização da versão. Para fazer a atualização da versão, é necessário que os usuários estejam com versões atualizadas, tá? A partir da 8.30.16, nós consideramos já uma versão atualizada, porque já inclui o módulo de atualização automática. Então, o que eu vou mostrar para vocês é a atualização automática, certo? Bom, para fazer a atualização automática, com versões inferiores a 8.30.16, vocês precisam fazer a atualização da versão, tá? Para 8.30.16 ou alguma outra mais atualizada. Bom, com a versão atualizada, a partir da 8.30.16, vocês acessarão utilitários, configuração de atualização. A primeira coisa, vocês vão fazer a configuração. Bom, aí vocês vão preencher apenas a parte de repositório instalador rede, ok? Bom, dando continuidade, depois que vocês preencherem aqui a versão do instalador, da repositório da instalador, o que significa? Esse instalador da rede, você vai preencher para quê? Quando você preencher, criar uma pasta na rede, tá? Para que todos os usuários da estação tenham acesso. Tendo acesso a essa pasta, após a primeira instalação automática, e todas as vezes que vocês fizerem a atualização automática, quando vocês clicarem aqui em utilitários, atualizar versão, o sistema acessará a pasta do instalador da rede e buscará lá a atualização que será baixada para esta pasta. Então, é assim, a primeira pessoa que atualizar, geralmente no servidor, vai baixar para a pasta instalador da rede. Está me atrapalhando. Bom, nesse caso, depois que baixou da instalação da rede, a primeira pessoa que baixou a instalação, vocês
apenas vão clicar aqui em atualizar versão e o sistema buscará dessa pasta e fará atualização. É bem simples, tá? Ele não vai ficar baixando toda vez a atualização para dentro da pasta. Não vai baixar, é só a primeira pessoa que fizer o download, aí ele vai baixar para a pasta. Aí as próximas pessoas apenas buscará esse repositório e já fará a atualização super simples e rápida. Essa parte aqui de cima vocês não utilizarão, usuário Windows, vocês não utilizarão isso daqui, certo? Uma coisa que é importante é o seguinte, tem usuários que eles não podem baixar a versão, vocês não querem que os usuários tenham acesso para baixar a versão, porque depois que a pessoa baixar a primeira vez, qualquer usuário de máquina que baixar, o sistema ele vai pedir para baixar a versão nas outras máquinas. Ele não vai liberar o acesso enquanto a versão não esteja atualizada para a mesma que as outras pessoas estão acessando. Tá? Então, se vocês acham que o usuário não deve ter acesso a essa informação, então é necessário que ele acesse lá aquela utilitários, aqui usuários, acesso de usuários, e aqui vocês alterariam a configuração desse usuário para que eles não tenham permissão. E aí basta vocês desativarem as colunas visível e ativo dessa configuração, dos menus configuração de atualização e verificar a atualização, tá? Porque senão o usuário vai conseguir baixar do mesmo jeito. Uma outra coisa que eu queria passar é quanto à instalação ou migração de bancos de dados. Muitos já perceberam que agora o novo método de instalação, ele contempla o Connectus, o Directus e o CT, o Connectus CT. Inclusive, o banco de dados ele pode ser instalado por esse instalador, bastando você colocar a opção de instalação de servidor. E aí o sistema baixa o MySQL para essa máquina. Então, assim, esse novo instalador, ele possui MySQL 5.5, que é o MySQL mais atual. Porém, para a migração de banco de dados não vai funcionar, tá? Vocês não podem usar esse instalador para baixar a versão e após isso copiar a pasta data e colocar lá dentro. Isso não vai funcionar, porque a pasta data de antigamente era da 5.0, MySQL 5.0, que é uma versão antiga. Aí, então, assim, para a migração de banco de dados, o processo não funciona hoje, então vocês precisam entrar em contato com o suporte ou enviar um e-mail para o suporte@unis, solicitando a migração de banco e a gente vai verificar como vai funcionar essa questão, tá? Para novas instalações, não há problema algum, vocês podem instalar e o usuário vai conseguir utilizar o sistema sem problema algum. Bom, o segundo tópico que eu vou tratar com vocês é começando com o estoque, tá? Então, uma coisa muito importante que foi criada aqui no sistema foi criada a ordem de produção por suprimento. Então, fica aqui em estoque, produção, explosão de ordem de produção, cadastro ordem de produção por suprimento. Clicando nessa tela, o que acontece? Hoje, no sistema, para você cadastrar uma ordem de produção e a todas as ordens vinculadas a essa ordem, você precisava acessar lá estoque, produção, ordem de fabricação, montagem, cadastro de fabricação, montagem e cadastrar ordem por ordem. Hoje o processo, então, muda. Por essa tela de ordem de suprimento, será possível cadastrar todas as ordens de produção associadas ao produto finalidade, que é o produto alvo nesse caso, tá? Então, o número da ordem que será implementado, ela será gerada automaticamente de acordo com alguns parâmetros que eu vou mostrar para vocês. Antes de vocês começarem utilizando essa tela, que é a ordem de produção por suprimento, precisa fazer alguns parâmetros, tá? Então, em estoque produção gabarito do produto kit, eu vou puxar um gabarito aqui. Foi criada essa aba aqui, olha, OP múltipla. O que significa? Essa OP múltipla, ela virá preenchida automaticamente, ok? Ela virá preenchida com os símbolos do movimento do estoque. Para quem não sabe onde cadastra, fica em arquivos, tabelas diversas, símbolo, movimento de estoque. Então, assim, para usuários que já utilizam hoje o processo de produção,
esses símbolos já estão cadastrados, inclusive para outros tipos de coisa. Por exemplo, nota de saída, todas essas informações já são cadastradas no sistema, tá? Então, para usuários novos, eles vão precisar cadastrar aqui na tela, eles vão precisar entrar em cada gabarito e criar aqui, marcar a opção que eles querem como padrão, não virá preenchido automático. Mas para usuários que já utilizavam a produção, o sistema vai fazer o seguinte, ele vai listar aqui todos os símbolos que você tem e marcar os principais, os que você mais utilizou com aquele produto acabado, com aquela finalidade. E, por consequência, ele irá marcar padrão, tá? Sim, aqui, por exemplo, a ordem que você, o símbolo que você mais utilizou para essa movimentação. Então, assim, para usuários que já utilizam, vai vir preenchido os botõezinhos aqui do lado e a que você utilizou mais vai vir como padrão, certo? Para que servem essas opções marcadas? Com essas opções aqui marcadas, você vai conseguir alterar o tipo de movimentação, o tipo de ordem, lá na ordem por suprimento, que é o que eu vou mostrar para vocês. Bom, como eu disse, a ordem ela receberá o número a partir do símbolo que você escolheu. Então, eu vou buscar aqui aquele mesmo finalidade. A quantidade prevista, se você não preencher e der um Enter, ele vai buscar como 1, ou você pode defini-la. Composição do estoque é apenas para você verificar na tela, aqui embaixo, o saldo estoque, tá? Hoje essa opção não faz alteração alguma, isso é só para controle, para vocês analisarem a situação daquela ordem, se tem estoque, se não tem, como funciona, tá? Então, vocês podem utilizar uma dessas opções aqui. Eu vou deixar como estoque total. E vou clicar em gerar. Nesse momento, o sistema simula a geração do gabarito para a ordem principal, que é a finalidade alvo, notebook, nesse caso, e as ordens que se referem a ela, as ordens subordinadas a essa ordem, tá? Para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar aqui para vocês a impressão deste gabarito. Quando eu imprimo esse gabarito como analítico componente, ele vai mostrar aqui, olha, então, esse produto aqui é o produto que eu estou querendo usar, que é o meu finalidade alvo, produto principal. Dentro dele, eu tenho os componentes monitor, tenho o componente test type e tenho o componente instalação Windows. Esses três são componentes do notebook, tá? E o que acontece? O monitor, que é um componente do notebook, ele também tem componentes dentro deles. Quem são? O processador e o test type. Assim por diante, olha, eu tenho aqui dentro do processador o teste grupos e o teste grupos. Dentro do teste grupos, eu tenho aqui os componentes caneta, teste e esse outro produto. Então, assim, o que a ordem por suprimento vai fazer? Ela vai gerar todas as ordens subordinadas, todas as ordens pai, tá? Então, o notebook é uma ordem pai, que assim como o monitor, o processador e o teste, todos eles, além de serem componentes, também são gabaritos. E é isso o que a ordem por suprimento vai fazer, vai gerar todas de uma vez só, porque uma depende da outra. Bom, essas informações aqui em cima somente serão preenchidas para o produto alvo, que é o notebook nesse caso, tá? Então, previsão, local de estoque, aplicação, modelo, máquina, série, pedido de venda e centro de custo, flexível e evento, apenas ficarão preenchidas na ordem principal, que é a ordem alvo. Bom, como eu mostrei para vocês, lá na tela de gabarito existe a aba OP múltipla, onde você tem os símbolos marcados. Esses símbolos podem ser alterados aqui, olha, clicando nesse botãozinho. Então, as ordens lá, os símbolos que estão marcados, eles virão aqui, olha, e você pode alterar. Você fala, olha, desse caso eu não vou gerar como OF. A OF é a minha principal, e por isso ela veio preenchida aqui como OF. Porém, você pode alterar a sua ordem
de acordo com os símbolos marcados, tá? Então, você pode falar, não, não vou gerar o F agora, vai ser uma OM. Você pode alterar essa informação, contanto que ela esteja marcada, tá? E a principal é a que vai mostrar aqui no tipo de documento. Então, todos os meus são OFs, tá? Eu marquei como OFs. Uma outra coisa que vocês podem alterar para os itens, os gabaritos, é a quantidade necessária, tá? Então, imagine, você verifica a necessidade do seu estoque, verifica o quanto você tem para aquele produto, quanto você quer produzir e você define, olha, não quero produzir essa quantidade aqui agora. Eu vou alterar, eu quero produzir, por exemplo, 0, que eu estou tratando com casas decimais, é mais complicado de entender. Mas imaginem que eu quero gerar dessa forma. Eu não vou gerar aquela quantidade, eu quero gerar essa quantidade aqui. Entendeu? E aí os produtos, os componentes deste produto, que é um gabarito, eles serão apresentados conforme o que você disse que é o necessário. Então, essa é a quantidade prevista para esse gabarito aqui, tá? Ela nunca pode ser maior que a quantidade requisitada. Se você preencher, por exemplo, a quantidade maior que a quantidade requisitada necessária, por exemplo, com esse valor, ele vai informar que a quantidade necessária não pode ser superior à quantidade requisitada. Então, não é possível fazer essa alteração, tá? Outra coisa, o produto finalidade, que é o alvo, está marcado aqui, ó, Gabi alvo sim, o produto alvo, ele não pode ser alterado a quantidade necessária. Caso vocês queiram alterar a quantidade necessária do produto finalidade, vocês precisam mudar aqui em cima, na quantidade prevista. Não pode ser alterado aqui embaixo, tá? Assim como os componentes, que é os tipos CP, vocês também não podem alterar a quantidade, porque a quantidade dela é vinculada com a quantidade do gabarito correspondente a ela. Então, percebam que aqui na minha lista, ele trouxe para mim aqui todos os produtos que são gabaritos e todos os componentes destes gabaritos. Então, assim, se o notebook e, por exemplo, o monitor possuem o mesmo componente, o sistema ele vai, por exemplo, agrupar a quantidade, tá? Então, ele não vai trazer, por exemplo, imagine que o notebook e o monitor têm o mesmo componente que seja o test type, tá? Então, imagine que o notebook possui 5 quantidades do test type e o monitor 3,5. E aí, o que o sistema vai fazer? Ele não vai apresentar o item test type 2 vezes aqui. Ele vai somar as quantidades e preencher a quantidade necessária para que gerar todas essas ordens, tá? Caso vocês não queiram gerar alguma ordem, por exemplo, eu não quero gerar um monitor. Aí você precisaria aqui, olha, zerar a quantidade. Quando você zera a quantidade, o sistema entende que esse produto não será gerado, tá? Bom, o campo de gabarito modelo, ele apenas é habilitado quando o produto finalidade, ele não é um gabarito. Quando você quer usar um produto com base em um outro, em outro gabarito. E aí você tem esse gab modelo habilitado, tá? Caso eu gere aqui o gabarito, caso eu gere as ordens, então, quando você acessar aqui cadastro de fabricação e montagem, você terá todas essas ordens, que no meu caso são 4 ordens. Antes de gerar, você pode também imprimir a simulação. Então, você pode imprimir o que você vai gerar, tá? Então, é possível você imprimir essa informação. Depois de gerado, eu acabei de gerar aqui, o sistema vai perguntar se eu quero imprimir as ordens e vai abrir uma outra tela, onde nessa tela também é possível gerar a ordem. Eu vou mostrar essa tela um pouquinho mais para frente, tá? Bom, o processo foi finalizado, e aí, caso eu queira visualizar as ordens geradas, eu venho aqui na cadastro de fabricação e montagem, vou pegar aqui, por exemplo, pela finalidade.
Ele trouxe aqui o meu produto monitor, tá? Esse é o produto finalidade, mas ele não trouxe os outros gabaritos. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu quero buscar pela finalidade. Porém, tem uma questão onde você consegue visualizar, marcando aqui, olha, OP múltipla, existe essa opçãozinha, exibe OP relacionadas. E o que, que ela faz? Ela vai apresentar todas as ordens que foram geradas com base no produto-alvo. Então, vejam aqui, olha, que existe uma coluna chamada OP-alvo, e a OP-alvo é a 070063/15. Então, essa ordem é a ordem principal e ele vai trazer todas as ordens que foram relacionadas a ela. Se você puxar, por exemplo, olha, eu tenho criado aqui a 070063, que essa é a principal, a final 62 e a final 61. Lembrem-se que o monitor ele não foi gerado porque eu coloquei a quantidade dele 0. Então, ele não foi gerado aqui, tá? Bom, esse processo, ele é bem simples, tá? O intuito dele mesmo é gerar todas as ordens de produção que forem associadas ao produto finalidade. Passando para uma outra questão agora, também é muito próximo desse ordem de produção por suprimento, que é a ordem de produção por encomenda. Ela também tem um funcionamento parecido com a ordem de produção por suprimento, que é a ordem de cadastro de ordem de produção por encomenda. O objetivo desta tela é gerar automaticamente todas as ordens de produção que também forem associadas ao produto finalidade, só que nesse caso é possível selecionar orçamentos ou pisos de venda para realizar essa produção por encomenda. Então, diferentemente da ordem por suprimento, que é só gerada a partir das ordens a partir da principal, da finalidade, nesse caso você pode gerar também pela finalidade, mas escolhendo um pedido, escolhendo um orçamento. Bom, para começar, basta clicar aqui em executar. É o primeiro passo. Você vai escolher o tipo que você queira utilizar, se é o pedido de venda ou o orçamento, o que você quer utilizar como base para gerar essas ordens. Eu vou utilizar pedido de venda. Todas essas opções aqui em cima são filtros, tá? E para você pesquisar, é esse botãozinho aqui embaixo. Quero puxar uma coisa mais antiga. Bom, novamente eu vou procurar aquele notebook, tá? Eu quero gerar com base lá no notebook, porque vocês já viram a impressão e sabem quais produtos, componentes existem dentro dele. Então, eu escolhi o finalidade aqui, notebook. Vejam que no meu pedido foi solicitado 2 quantidades. Então, ele mostra aqui o número do meu pedido, ó, 1001065. Caso vocês falem, não é 2, eu quero alterar, não é possível alterar nessa tela. É necessário acessar o pedido e alterar lá, tá? Então, vocês marcam o produto ou as ordens que você queira gerar. Nessa tela é possível gerar mais de uma ordem de produção. Vocês podem selecionar mais de um pedido para gerar, tá? Não só um pedido, vocês podem marcar vários pedidos e gerar de uma vez só. Eu vou marcar só um. E aí, marcando o seu pedido, você clica aqui em gravar. Nesse momento, ele traz aqui para a tela anterior, que é a tela de produção por encomenda. E basta vocês clicarem em gerar. Até esse momento, ele não gerou nada, tá, gente? Ele não gerou lá na telinha de ordem de fabricação e montagem, não. Aqui ainda, por enquanto, é tudo simulação. Ainda não foi gerado nada, não tem nada gravado. Caso vocês saiam da tela, não foi gravado nada. Essa opção de local de estoque também é a informação que vai gravar apenas no produto finalidade, não será gravada nos outros gabaritos. E a composição do estoque é aquilo que eu já expliquei, é apenas para visualização aqui do saldo do estoque. A quantidade ela não pode ser alterada, assim como a outra tela, o tipo de documento pode ser alterado, ok? E aí, basta eu clicar em gravar e ele vai gerar as minhas ordens, tá? Então, a tela, ela é bem parecida, a tela não, o processo, ele é bem parecido com a ordem por suprimento, porém,
com situações diferentes, onde nesse caso eu posso selecionar o orçamento ou o pedido de venda. Bom, como eu mostrei para vocês, aqui na tela de cadastro de fabricação e montagem, eu tenho a possibilidade de verificar as ordens que foram cadastradas, as ordens que foram geradas através daquela ordem, tá? Então, a partir disso, você consegue rastrear o que foi cadastrado, o que não foi cadastrado, por exemplo, aquele monitor que não foi cadastrado, tá? Uma outra coisa que foi implementado, eu vou puxar aqui uma ordem. Como eu tenho bastante coisa, eu prefiro filtrar essa informação, tá? Olha, todas essas ordens são múltiplas, né? Por quê? Elas foram geradas através da ordem por suprimento ou encomenda, tá? Sempre que você tiver o tipo de origem como OP múltipla, isso significa que ela foi gerada ou pela tela de suprimento ou pela tela de encomenda. Então, eu vou puxar, por exemplo, esse outro item aqui, essa ordem. Foi criado aqui no sistema também esse tipo de origem, que é a OP múltipla, ou, no caso, quando vocês gerarem manualmente por essa tela de cadastro de fabricação e montagem, ela vai vir como OP simples, tá? Então, imaginem que eu vou cadastrar uma OP aqui, olha, ele traz OP simples, certo? Então, tudo isso é para que vocês consigam rastrear, saber como que foi gerado aquilo, o porquê que foi gerado, tá? Então, aqui no cadastro de fabricação e montagem, a gente alterou também os layouts, foram alterados vários layouts da ordem de fabricação e montagem. Então, apenas o modelo 98 não foi alterado, tá? O modelo 98 não foi modificado. Os outros modelos que vocês podem verificar no cadastro de empresas, lá no seu parâmetros de estoque, todos os outros modelos foram alterados. Então, imagine, eu vou pegar aqui uma ordem múltipla, tá? Eu peguei aqui. E eu vou solicitar a impressão, ó, por ordem de fabricação ou custo ordem de fabricação, foram alterados todos os layouts, tá? Então, eu vou imprimir aqui por ordem. Veja aqui em cima que o tipo de origem ele vai trazer para você, assim como a ordem-alvo, tá? Então, por exemplo, se eu imprimisse aqui a ordem 62, vejam aqui que o número da ordem é 07006215, só que ele traz para minha alvo, ó, ela foi gerada através dessa ordem aqui, que é a alvo, que é 0007006315, tá? Então, isso é uma facilidade. Todos os relatórios foram modificados e a gente trabalhou no sistema em várias telas que eu vou mostrar para vocês, para que vocês consigam rastrear também essa informação. Bom, a próxima tela é a consulta situação OF/OM. Estoque, produção, consulta, situação OF/OM, tá? Então, a tela também foi toda remodelada para conter essas informações que eu já passei para vocês, que é o tipo de origem, onde você consegue rastrear, utilizando a ordem AOP múltipla, quais são as ordens relacionadas a ela, escolhendo um número de ordem. Então, essa tela também foi adequada para que vocês consigam visualizar isso. Inclusive, ela tem agora um botãozinho que é para vocês exportarem em Excel. E aí ele vai exportar todas essas informações da grid, tá? Então, vocês podem filtrar e imprimir e pedir para gerar em Excel. Então, isso foi alterado. Outra coisa que foi modificada foi o relatório de ordens em aberto. Então, estoque relatório relação de ordens em aberto, esse relatório também foi alterado para que vocês consigam visualizar essas informações. Bom, então, esse relatório também, olha, recebeu aqui o tipo de origem,
e também a ordem-alvo, ok? Essas informações foram recebidas aqui também nesse relatório. Eu já havia mostrado para vocês esse relatório, mas eu não tinha passado por ele ainda, tá? Não tinha mostrado todas as informações. Então, eu vou mostrar agora, que é o relatório de ordem de produção. Então, fica lá, estoque, relatório, relação de ordens de produção. Esse relatório aqui, ele vem pela chamada da tela de ordem por suprimento, da tela de ordem por encomenda. Assim que você grava o processo e pede para imprimir, é essa tela aqui aberta, com os filtros já preenchidos. Então, esse funcionamento também serve para aquelas telinhas também, tá? Então, essa tela foi desenvolvida com o intuito de você poder agrupar, imprimir todas essas ordens. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o tipo OF. Eu vou pegar todas as ordens. Eu vou marcando todas essas ordens, olha, eu tenho aqui embaixo a impressão pela relação, eu tenho a impressão pela fabricação e tenho a impressão por serviços. Como funciona? O tipo de filtro, essa impressão de relação, ela vai imprimir todas as ordens de produção sujeitas e as ordens e os componentes necessários. É mais ou menos parecido com aquela telinha de tela por suprimento ou encomenda, onde ele mostra todas as ordens, tá? Então, essa tela é bem similar. Então, vamos imprimir primeiro isso daqui, olha. Se eu imprimir tudo, que é muita coisa, ele vai mostrar para você todas as ordens sujeitas, que serão as ordens geradas, tá? E lá para frente, isso aqui é tudo sujeita, ele vai mostrar os componentes necessários e é tudo agrupado. Ele não vai mostrar para você, por exemplo, o produto aqui, processador, várias vezes para cada ordem. Não, ele vai agrupar e trazer a quantidade dele, tá? Aqui, olha, ele mostra meio cortado, mas é só visualização. Por exemplo, se eu der um zoom, não vai apresentar cortado, dependendo do zoom que você der. Porém, eu já pedi essa alteraçãozinha para ficar melhor a visualização, tá? Na impressora não corta também, então, por enquanto, é só visual. Então, assim, essa relação, eu vou imprimir agora um simples, aquele que a gente gerou, para vocês entenderem melhor. E aí fica mais fácil de visualizar e entender como a gente estava fazendo. Então, aqui eu quero imprimir uma ordem, por exemplo, com todas as ordens, o que eu preciso gerar para esse produto finalidade, que é o produto notebook. Então, ele vai trazer aqui uma quantidade para esse produto, o notebook, e quais são os componentes que precisam ser gerados para ele, tá? Então, é para isso que esse relatório, esse botãozinho, funciona. Eu tenho também aqui o botãozinho de fabricação, que ela vai imprimir todas as ordens de fabricação e produção, olha, conforme está mostrando aqui, que são os tipos OF e OP. Então, selecionando os símbolos OF e OP, será possível imprimir a fabricação. Eu vou filtrar aqui todos sem nenhum filtro. E aí, veja que é possível selecionar o tipo de documento OF, para este caso, tá? Vou selecionar aqui algumas OFs e no meu caso aqui também OP. Então, vou procurar aqui uma OP. Uma OP. Então, o intuito desse relatório, dessa tela, é que você consiga imprimir mais de uma ordem de uma vez só. Então, assim, todas essas ordens que eu marquei, eu consigo imprimir, ó, OF, OF, OF e OP. Então, eu consigo imprimir todas elas de uma vez só. Pela tela de ordem de fabricação e montagem, aquela telinha de cadastro, que é a principal tela, você não consegue imprimir. Você vai conseguir imprimir só por aqui. Aí você me pergunta, mas e se eu marquei um outro tipo, por exemplo, o tipo AD? Ele não vai imprimir esse tipo, tá? Caso você marcou ele, ele não será impresso. Por quê? Porque você selecionou a impressão por fabricação. E nesse caso, ele é utilizado aqui, olha, no tipo de serviço.
OD é um serviço. E aí, se eu marcar a impressão, olha, só vai vir o OD. As outras que estavam marcadas, as OFs, elas não são impressas. Então, os serviços, ele vai imprimir os tipos OM, PD, RF, AT, OD e AI. São os símbolos que ele imprime. Ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a tela de programação das ordens de produção. Fica aqui em estoque, produção, explosão de ordens de produção, programação das ordens de produção. Bom, o objetivo dessa tela é agrupar todas as ordens por finalidade ou produto de acordo com o tipo de ordem. E aí ele vai compor a lista de programação para produção, tá? Essa tela é apenas para controle, tá? Hoje ela não tem nenhuma informação do tipo foi finalizada a ordem, ela vai sair daqui. Não, isso aqui é só para que o analista lá, a pessoa que for visualizar isso, consiga se programar. E aí ele consegue preencher qual é a data para aquela produção, para realizar aquilo. Então, essa tela serve para isso, tá? Futuramente, vai existir um botãozinho também, um filtro, lá naquele relatório de relação de ordem de produção, naquela tela, para que você também consiga imprimir essa lista. Então, eu vou pegar uma aqui que já está pronta. Eu vou pegar uma maior. Essa daqui tá... Vamos ver se eu tenho alguma maior. Acho que eu não vou ter. Eu não vou ter. Então, vamos gerar uma nova, tá? Então, assim, é possível fazer a manutenção ou fazer uma nova. A manutenção você consegue buscar aquela que você já fez e implementar, colocar mais produtos, mais ordens, desculpa. Então, eu vou criar uma nova. Você coloca o prazo de execução, o modo de agrupamento que pode ser pelo produto-alvo ou pelo produto finalidade. E aí você vai escolher a forma que o sistema vai gerar. Se você escolher, por exemplo, pelo produto-alvo, o sistema identificará que você vai gerar, de acordo com a finalidade que você escolheu, tá? Não apenas a ordem principal, mas também as ordens subordinadas. Agora, se você escolher pelo produto finalidade, ele apenas vai gerar aquela ordem que você selecionou, tá? Então, nessa tela de produto-alvo, ele vai montar aquela árvore de quais produtos e quais ordens e quais ordens subordinadas precisarão ser geradas. Então, você escolhe o tipo. Todas essas informações aqui em cima são filtros, tá? Não são para gravar, é tudo filtro. E aí você coloca o produto finalidade, que é o que nós estamos trabalhando aqui no notebook. E listar OP. Então, ele vai listar todas as ordens relacionadas a esse produto finalidade. E aí você pode marcar essas ordens. Marca as ordens que você quer, passa para a lista do lado de lá, clicando no botãozinho, a setinha para lá. E aí sua lista de programação, ela está montada, ela está pronta. Basta você gravar essa programação, tá? Como eu disse, isso hoje aqui é apenas uma programação e visual, tá? Para você saber as datas de execução, prazo de execução, e aí você poderá visualizar isso aqui, olha, no botãozinho, na visualização da tela, na pesquisa. Então, aí você consegue visualizar, olha, eu tenho que produzir tal coisa, e as datas para a execução de cada uma delas. Aqui na telinha de gabarito do produto kit, foi criada essa opção, destino da ordem de produção. Tá? Essa opção ela vai conter essas opções aqui, que é o processo interno próprio, o processo interno de terceiro e o processo externo com remessa. Essas informações também são apenas informações para que a pessoa que está gerando as ordens ou que vai abrir, que vai fazer a produção, consiga saber o destino de cada ordem. Então, assim, o processo interno próprio, ele é o processo de industrialização
que ocorre dentro do estabelecimento para a produção dos seus próprios produtos. O processo interno de terceiro é o processo de industrialização que ocorre dentro do estabelecimento para a produção de produtos do terceiro, de outra pessoa. E o processo de externo com remessa é o processo de industrialização realizado em outro estabelecimento, ou seja, o estabelecimento faz as remessas de insumos para um autônomo, terceiro ou filial para executar a operação de industrialização. Certo? Então, preenchendo essa informação, o sistema vai preencher automaticamente lá na ordem. Então, você preenche aqui no seu gabarito o tipo de ordem que ele será gerado, o destino dele, e quando a ordem for gerada, o sistema vai preencher aqui, olha, destino. Eu vou clicar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Então, aí ele vai preencher aqui de acordo com o produto finalidade que você escolheu, tá? Então, essa informação será preenchida. Uma outra informação é pela tela de suprimento ou encomenda, também essa opção vai vir preenchida automaticamente. Ok? Ainda na telinha de gabarito do produto kit, foi criado agora um modo de importação onde você consiga selecionar lá na ordem de fabricação e montagem quais produtos, componentes você quer importar naquela ordem. Então, assim, aqui nessa tela de gabaritos do produto foi criada essa opção, modo importação na ordem, tá? Então, com a opção automática, o sistema vai seguir o processo normal de cadastro da ordem, tá? Eu estou falando, gente, da tela principal, que é a tela de cadastro de fabricação e montagem, tá? Então, assim, preenchendo a importação automática, que é o que vai vir preenchido para todos os gabaritos automaticamente, o sistema vai seguir o processo normal, sem nenhuma modificação. Agora, por exemplo, se você selecionar a importação manual, ele vai abrir a tela para que você consiga preencher as informações. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou então alterar aqui para manual, tá? Importação manual. E aí, quando eu for gerar a minha ordem manualmente aqui por essa tela, ela não vai funcionar, essa opção não funciona para pôr suprimento e pôr encomenda, é só na tela principal. Assim que eu preencher o produto, ele abre a tela itens do gabarito. E aí nessa tela eu posso selecionar os componentes, mão de obra e custo fixo, o que eu quero importar. Aí eu posso dizer que eu não vou importar determinados produtos. E aí eu consigo dar continuidade na gravação desta ordem. Então, isso é uma facilidade que foi criado para que, dependendo do produto, da finalidade que você utiliza, você não vai utilizar determinados produtos, determinados componentes. E aí, você consegue apagar esses itens, tirá-los da lista. Bom, ainda falando de estoque, nós temos aqui o estorno da ordem de fabricação e montagem. Então, estoque e produção, ordem de fabricação e montagem, e estorno, fabricação e montagem. Essa tela, ela foi modificada, tá? E o intuito dela é gerar a ordem de produção inversa. Nas versões anteriores, essa tela tinha a função apenas de apagar o movimento do estoque, gerado a partir de uma ordem de produção. Só que, agora nesse processo novo, o estorno ele será gerar uma ordem secundária, ele vai gerar uma nova ordem, ele não vai apagar a ordem originária. Ele vai gerar uma nova ordem vinculada à ordem antiga e informar o usuário de que essa ordem foi estornada. Tá? Então, imagine, você gerou uma ordem de fabricação ou ordem de montagem, que o processo quando você faz a abertura dos componentes, eles saem do estoque, o produto sai com a quantidade do estoque. E, quando você faz a produção, o produto acabado entra no estoque. Nesse processo aqui de estorno, após vocês terem feito esse processo, tá? Essa tela ela só funciona quando você fez pelo menos a abertura
dos componentes, ou abertura e movimentação, tá? Ela não vai funcionar no caso que você fechou a ordem, aí você não consegue estornar. Mas o processo de abertura ou movimentação do estoque, ele estorna as informações. E aí, imagine que você gerou uma OF ou uma OM. Nesse caso, no estorno, como que ele faz? Ao invés de dar a saída dos componentes, ele fará a entrada dos componentes e a saída do acabado. É o processo inverso, tá? E aí ele vai gerar uma ordem relacionada com a ordem principal que foi estornada. Certo? Agora nós vamos falar sobre o registro de inventário. Só um minuto. Bom, vamos lá. Estoque, relatório, estoque, registro de inventário. A tela de registro de inventário, ela possui uma opção nova, que é o inventário oficial, tá? Registro de inventário oficial. Quando o relatório de inventário oficial for gerado, ele guardará todos os dados que foram apresentados no relatório, para que sempre que o usuário desejar, ele pode escolher o relatório oficial e reimprimi-lo, certo? Então, em determinado momento, o usuário acessa o relatório e o sistema vai guardar essa informação. O objetivo disso é que o usuário tenha sempre à disposição dele os dados originais de quando foi gerado aquele relatório, em determinado momento, porque a qualquer momento o estoque pode ter modificações. Então, ele consegue guardar esse registro. E aí, utilizando essa informação, o sistema, ele traz aqui, ó, a opção de novo inventário. Isso ocorre por mês, tá? Pode perceber que a lista aqui está limpa, não há registros, e eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou imprimir como inventário oficial. Bom, ele imprimiu aqui, ele trouxe a quantidade de cada produto e tudo mais. E aí, olhem que ele gravou essa informação. Então, até o final desse mês, você vai ter essa opção gravada e toda vez que eu imprimir um relatório escolhendo a opção de novo inventário oficial, ele vai gerar uma nova linha aqui. Por exemplo, agora já é 10h34, então vamos imprimir aqui de novo. Vou fechar. Veja que ele, então, gravou aqui o registro das 10h33, das 10h34 e assim por diante, tá? Por exemplo, se vocês acessarem agora o mês passado ou o mês posterior, o próximo mês, essa tela aqui, essa opção não vai existir. Esses dois relatórios, eles ficam somente para o mês de agosto, que é o mês que você está imprimindo o relatório, tá? Isso é uma facilidade, tá, para o usuário, para guardar esse registro. É muito importante eles terem esses registros guardados. Agora, passando por uma outra etapa, vamos falar, então, sobre o fiscal. Fiscal, nota fiscal de entrada. A nota fiscal de entrada, ela teve uma alteração onde será gravado a finalidade de emissão ou o tipo de CTE, tá? Então, foi criado aqui, vou puxar, por exemplo, um registro já gravado, tá? É um registro de tipo 57, CTE. Quando eu abro essa opção, ele traz aqui para mim o tipo, olha, de CTE. Essa informação é obrigatória ao preenchimento no registro de entrada e essa informação ela vai para o SPED, tá? Ela vai lá para o SPED, para o tipo de CTE, ela vai lá para o SPED. Então, selecionando o tipo 57, o sistema habilitará o tipo de CTE, com os tipos N, C, A e S. N é normal, C complementar,
A, anulação e S, substituição, tá? Para os tipos C, complementar, A, anulação e S, substituto, o sistema vai habilitar esse botãozinho ao lado, que é um botãozinho CT. Esse botãozinho, vocês podem preencher a chave referenciada, porque cada CT complementar de anulação ou substituto, ela possui a chave da CT principal. Então, ela tem que ser preenchida, essa informação, porque é uma informação que vai para o SPED. Então, tanto o tipo de CT vai para o SPED, assim como a chave referenciada, dependendo do tipo que você escolher. Quando o tipo for 55, que é uma nota eletrônica, você terá aqui a finalidade de emissão. O campo é o mesmo, porém com as informações diferentes, tá? Caso essa informação ela também é obrigatória, porém, existe uma situação. Quando você faz um pedido de venda com o CFAP de entrada, o registro ele vem para cá, né? Para o registro de nota fiscal de entrada. Então, você pode, dependendo da opção, olha, você cadastrou aqui o tipo e preencheu aqui o seu tipo. Seria normal, complementar, ajuste ou devolução de mercadoria. Preenchendo essas informações, o sistema vai carregar aqui para essa tela automaticamente, tá? Para notas antigas ou notas que você está lançando manualmente, você precisa preencher essa informação. Agora, para pedidos de venda que você for transmitir com o CFAP de entrada, essa informação vai vir preenchida automaticamente. Ainda no fiscal, nós temos aqui uma implementação que é a importação de XML CTE. Então, assim, a partir do momento que você importar o XML, o sistema ele irá preencher essa informação lá no seu fiscal, na nota fiscal de entrada. Então, o intuito dele é gerar nota fiscal de entrada a partir de um XML de um CTE, tá? Então, você vai ter todas as informações de filtros aqui. Para você preencher, para você utilizar a importação do CTE, você precisa fazer o pré-cadastro, assim como já funciona hoje para a importação de XML de entrada, que é o XML da NFE. Então, vocês precisam preencher aqui a TES, tá? Então, a única informação que vocês precisam preencher aqui é a TES e cadastrar um produto genérico, que é um produto que sempre que você for importar o XML de CTE, você vai utilizar o mesmo produto, o produto frete. Então, eu já tenho aqui um cadastrado, vamos lá. Essas informações, a pasta arquivo XML é onde você quer buscar o XML de CT para importar, e a pasta Schema CTE é a pasta que está na instalação do seu sistema, tá? Então, é a pasta Schema CTE. Você vai procurar lá no caminho de instalação do seu sistema, essa pasta e vinculá-la aqui na tela. Então, essas informações, número, série, data, identificação do emitente, são todas informações para filtro do que vai vir aqui na lista. Então, você pode filtrar ou não. E aí eu vou clicar em pesquisar. O sistema vai listar todas as minhas CTEs, e aí eu tenho a possibilidade de marcar várias ou uma. Ela é diferente, então, da tela de importação da NFE, da nota fiscal de entrada por XML, onde você só pode selecionar uma nota para importar de cada vez. Nesse caso, você pode marcar mais que uma CTE. De acordo com os parâmetros, se estiver tudo preenchido ok, o sistema vai validar e vai importar. Então, basta você selecionar o produto frete, informar filial, caso vocês utilizem filial, e você valida e importa, tá? Essas informações irão para a importação lá da nota fiscal de entrada. Lembrando que essa data de entrada, espécie, filial e produto genérico são informações que serão gravadas na nota fiscal de entrada. Ok.
Cadastrando esse processo, ele vai vir aqui para sua nota fiscal de entrada, nota fiscal de entrada. Bom, outra tela que eu vou mostrar para vocês é a declaração de importação DI. Foi desenvolvida, então, essa tela, aqui em Fiscal, Declaração de Importação DI, Cadastro de Declaração. O objetivo dessa tela é dispor ao usuário um meio de digitação dos dados da DI, que inclui os impostos, as taxas, os valores, né? Bom, esse cadastro, a partir do momento que você gerou ele pode ser importado no seu pedido. Então, vamos buscar um aqui que eu já cadastrei. Como eu disse no início da apresentação, muitos itens eu não vou entrar, mostrar um por um, tá? Porque é muita coisa para mostrar e não vai dar tempo de mostrar tudo isso, é muita informação. Então, assim, ó, os dados, você vai preencher os dados principais, com todas as informações da ADI. Caso você tenha adquirente, encomendante, se for por encomenda, você tem que preencher aqui o encomendante. Essas informações já funcionam hoje no pedido e essa tela ela veio para facilitar a digitação, tá? Então, você vai preencher essas informações que são os dados principais e, no caso, já cadastrei as adições. Então, eu clico 2 vezes aqui embaixo no meu item e ele vai trazer todos os impostos, todas as informações que eu já preenchi para cada produto aqui no sistema, tá? Então, eu já cadastrei a minha DI. A partir do momento que você gravar a sua DI, ela vai vir aqui em cima com o status DI em alteração, tá? Ou, se você pesquisar aqui na lupa, ela só vem como emitido, certo? Então, você tem aqui uma DI pronta, e aí eu vou mostrar para vocês importando no pedido. Então, vamos lá. Faturamento, vendas, pedido para nota NFE. É só no menu NFE que ela vai importar. Bom, aqui, com o tipo de nota importação, você vai escolher aqui a não nota fiscal e não cálculo manual. Hoje, no sistema, para fazer uma nota de importação manualmente, você precisa utilizar o tipo cálculo manual, certo? Porém, nessa forma de importação, você precisa utilizar o tipo importação. Utilizando esse tipo e utilizando um CFAP de entrada, tem que ser um CFAP começando com 3, tá? Não é um CFAP apenas de entrada, é um CFAP para a importação. Então, eu preencho o meu cliente e eu uso o meu CFAP. Então, CFAPs começando com 3, são CFAPs de importação. A partir do momento que eu der um Enter, o sistema apresenta a tela de DI, que é a ADI que eu cadastrei, tá? E aí eu posso apenas conferir os dados que eu vejo aqui na tela e eu posso marcar e gravar. Nesse momento, ele vai gravar os meus produtos com os impostos já preenchidos. Então, as informações já virão preenchidas. Então, o intuito da tela de declaração de importação é facilitar os dados de digitação. Então, não apenas vocês podem entrar e fazer o cálculo manual no pedido de cada item, que hoje isso acontece no formato de importação, notas de importação, mas você pode utilizar essa DI. Você só pode utilizar a DI uma vez. Você não pode usar a mesma DI para vários pedidos. Isso não acontece. Eu vou gravar aqui para mostrar para vocês o status que ela ficou. Então, se eu voltar aqui em Fiscal Declaração, Cadastro de Declaração, vejam aqui, olha, que o status ficou como finalizado. Esse número 6, que era o que eu estava utilizando. Porque eu já utilizei em um pedido. E aí eu não posso utilizar novamente num pedido. Ok? Aqui no menu Estoque, no cadastro de produtos, Estoque, tabelas diversas, produtos, foi criado a opção de você preencher o FCI e o conteúdo de importação, e essa informação vai automaticamente para o pedido. Hoje,
para você digitar o FCI, que é a ficha de importação, você precisa entrar lá no seu pedido pré-nota, e aí na aba Outros do item, você tem essa informação. Vou mostrar. E aí aqui na aba Outros, você vai ter aqui o FCI, a sua ficha, tá? Então, qual que é o intuito daquela opção? Para que você não precise digitar item por item o FCI. Então, você já pode deixá-lo pré-cadastrado. Você abre aqui na aba IPI, Bebidas, FCI, Observações. E aí você vai preencher aqui com o número e com o percentual, que é o do conteúdo de importação. O sistema vai preencher automaticamente para você essa informação lá no seu pedido, nos seus itens, sem a necessidade de você entrar e preencher item a item, tá? Então, você não vai precisar entrar na aba Outros e cadastrar a ficha de cada item. A partir do momento que você preencher aqui, ele vai transmitir na nota fiscal de vocês. Voltando novamente aqui no estoque, relatório, estoque, foi desenvolvido o relatório Tempo de Inatividade dos Produtos. Esse relatório, ele tem a possibilidade de imprimir e consultar todos os produtos que não tiveram uso, tá? A partir de um mês, de acordo com a data de referência que vocês preencherem. Por exemplo, a data de referência, imagine que seja a data de hoje mesmo, que é o que o sistema traz automaticamente. O tempo de inatividade, ele é em meses, tá? A partir de quantos meses para trás, ok? Quantos meses para trás, a partir da data de referência, você quer mostrar os seus produtos? Ah, eu quero listar produtos que não tiveram, que estão inativos em um mês, por exemplo, a partir da data de hoje. Um mês a partir da data de hoje. Então, você imprime esse relatório, ele vai falar, vai te mostrar todos os seus produtos com as últimas movimentações que eles tiveram, tá? De um mês para trás, ok? É sempre retroativo. Essa informação, ela é sempre retroativa. Você tem a possibilidade de utilizar vários filtros, utilizar o tipo de ordem que vocês quiserem escolher. Você pode usar também por símbolo, tá? De lançamento, que é aqueles símbolos do movimento do estoque. Então, se você marcar aqui o filtro de símbolo, você consegue marcar os filtros e escolher os produtos de acordo com o tempo de inatividade deles a partir do seu símbolo, a partir da movimentação que você fez deste produto. Bom, uma coisa interessante que nós criamos agora, ele é recente, inclusive eu já dei uma apresentação na semana passada, foi sobre o NFCE, que é a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Só um minutinho. Bom, então, essa Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, que é a NFCE, é uma coisa que está bombando agora aí, principalmente aí no Paraná. O negócio está fluindo, está indo bastante, o pessoal está indo atrás. E assim, eu passei uma apresentação para o pessoal, para o suporte da Exactus, explicando todo esse processo, tá? Hoje, eu não vou mostrar para vocês como funciona o processo. Eu estou apenas informando a todos que o Conectus, ele tem a disponibilidade. Eu vou mostrar aqui a tela para vocês, tá? Fica aqui em faturamento, vendas, nota fiscal de consumidor eletrônica. Bom, essa tela aqui, você vai conseguir emitir a sua NFC. O processo está muito simples, muito prático. Se vocês observarem, toda a tela ela é remodelada aqui, olha, com atalhos do teclado. Você vai poder usar atalhos do teclado para fazer essa informação. Ficou bem legal a tela, bem intuitiva. Claro, a gente está fazendo algumas modificações ainda, tá? Assim como todo o sistema, a parte de estoque, a gente está modificando muita coisa. Vocês
Como vocês podem ver, tem muita coisa nova no sistema. Então, assim, o NFC pode ter algumas alterações ainda para frente, porém, nós estamos trabalhando aqui, modificando algumas coisas, tá? Então, para vocês cadastrarem a configuração, basta acessar aqui utilitários, nota fiscal consumidor eletrônica, configuração, nota fiscal consumidor eletrônica. A tela é disponível para qualquer usuário, não teremos restrição de usuários, porém, para a transmissão da NFC, é necessário adquirir um módulo. Então, vocês precisam adquirir pelo Uniski, vocês vão adquirir esse módulo para a transmissão. O processo de cadastro, de configuração, de utilização, vocês conseguem fazer a venda, finalizar a venda, só que não vão conseguir transmiti-la, tá? Enquanto vocês não adquiram um módulo. Mas até aí vocês conseguem utilizar, ver como funciona, se é interessante para vocês. E aí, é bem legal. Uma coisa que eu não havia passado, o pessoal tinha me perguntado lá na última apresentação, que foi da NFC, sobre qual o prazo para cancelamento. Então, assim, o prazo de cancelamento da NFC é de 24 horas, tá? Desde que a mercadoria não tenha saído do estabelecimento. Então, vocês podem cancelar até 24 horas. Eu não tinha certeza dessa informação, então eu fui atrás saber como que funcionava. Então, é assim que funciona. 24 horas é o prazo, tá? O NFC lá também vai ter relatórios, então vocês poderão visualizar as vendas que vocês fizeram com aquele produto. Então, ó, aqui no faturamento, relatório, existe aqui a opção de faturamento de consumidor final e o relatório, que é o relatório de forma de pagamento. Então, vocês vão conseguir visualizar aqui todas as formas de pagamento que vocês tiveram e os valores, tá? Ainda falando de estoque, vou voltar no estoque com vocês. Uma coisa que foi modificada aqui na telinha de cadastro de fabricação e montagem foi a alteração da quantidade prevista. Antigamente, quando você cadastrava uma ordem e gravava, assim que você gravava e acessava ela de novo, você não podia alterar a quantidade. Não podia. Agora você pode alterar a quantidade desde que a ordem não tenha sido aberta, tá? Se a ordem não foi aberta, você consegue acessar aqui e modificar a quantidade prevista. Bom, agora em financeiro, relatório de recibo avulso. Foi criado, então, esse relatório de recibo avulso. Antigamente, era possível imprimir apenas um recibinho do que você fez aqui em arquivos. Cadê recibo avulso? Cadê? Desculpa, em financeiro, recibo avulso, Então, você cadastrava o recibo. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui cadastrado. Puxar esse, por exemplo. Você conseguia imprimir aqui o seu recibo. Nesse caso, foi desenvolvido um relatório do recibo. Então, você vai conseguir imprimir todos os recibos que você gerou. Então, nesse caso, não é um recibo, é um relatório do recibo, ok? E aí você consegue visualizar todas as informações, pode preencher o filtro da forma que vocês quiserem. Eu utilizei a opção de analítico, mas também tem o sintético, que só vai mostrar uma linha para cada, né? É uma opção mais simples de impressão e visualizar essas informações. Bom, o nosso último tópico aqui é uma opção que foi criada, que é o envio de anexos. Como que funciona? Essa tela, ela foi desenvolvida, são duas telinhas, tá? É a tela de configuração de anexos, que fica aqui em utilitários, configurações, configuração de anexos. Então, essa tela ela tem como finalidade possibilitar um vínculo entre o formulário de sistema, que pode ser uma nota fiscal, um pedido, um orçamento, nota de serviço, e
anexar um documento e vincular um produto, tá? Então, a ideia dessa tela é essa, é que você consiga, através de um documento do sistema, vincular algum arquivo que vocês queiram junto a esse documento e de acordo com um determinado produto, tá? Então, para isso, você vai preencher a informação. Eu já tenho aqui um cadastro, tá? Pronto. E o que eu defini? Que eu quero anexar, ó, eu já tenho 2 produtos aqui, anexei 2 arquivos. Então, eu escolho a pasta onde ele vai buscar os meus documentos, que são os documentos que eu quero importar. Você preencheu a descrição, a pasta onde você quer que ele busque os documentos e o modelo. Olha, como eu disse, aqui tem um modelo. Ó, você pode escolher um pedido, uma nota, um orçamento, uma nota de serviço, o outro pedido de nota fiscal que é por formulário contínuo. Então, você pode se basear com um tipo desses, o modelo, e escolher o produto. Por exemplo, aqui no produto monitor, eu já anexei um arquivo. E como que funciona essa tela? Aí você me pergunta, em qual caso eu posso utilizar essa função, né, do sistema? Tem alguns exemplos aqui que são simples. Por exemplo, assim, fornecedores de produtos químicos, eles são obrigados a encaminhar com a nota fiscal um atestado do produto e um manual de como armazenar ou proceder se acontecer algum acidente. Por exemplo, no fornecimento de thinner para uma fábrica de tintas. Durante o transporte, o caminhão tomba. Então, o transportador vai ter na mão dele um manual com os contatos dos bombeiros, os procedimentos de isolamento da área e tudo mais, certo? Uma outra situação seria quanto a máquinas. Para empresas fabricantes, é possível anexar na nota fiscal a garantia da máquina. E isso pode ser feito através de um anexo pronto, ok? Então, nessa tela, você vai configurar o seu anexo e aqui na telinha, utilitários, diversos, emissão e envio de anexos, é possível você escolher novamente aqui o modelo. De acordo com esse modelo, você escolhe os documentos. Por exemplo, eu quero a nota fiscal número tal. Eu vou ter que escolher um número aqui, porque senão vai aparecer muita coisa. Então, eu vou puxar aqui, por exemplo, da nota 740 a 742. Com o modelo que você definiu, tá? Então, o modelo 55. E aí eu pesquiso, e aí ele encontrou, olha, 2 quantidades, são 2 notas que eu tenho, certo? O que ele vai fazer? Ele vai encaminhar esse e-mail, esse anexo, 2 vezes para um único e-mail. Então, uma pessoa só recebe esse e-mail, vai ter uma pessoa que vai ser responsável por receber esse e-mail e encaminhar junto com os documentos necessários. Então, você marca aqui o seu documento, você pode enviar por e-mail ou imprimir também esse anexo. Esse anexo você vai enviar junto com a sua nota fiscal. Vamos imprimir. Bom, tá um pouquinho demorada essa impressão, porque ele abre o meu PDF. Não sei se está preparada, não sei se essa máquina está preparada para a impressão do PDF. Então, assim, ele vai imprimir aqui o meu PDF nesse caso, tá? Para enviar por e-mail, o que o sistema vai verificar? As configurações do usuário que está acessando o sistema. No meu caso, estou acessando com o master e não existe configuração para o master. Então, eu vou mostrar de um outro usuário. Então, aqui eu tenho um outro usuário e aí eu tenho a configuração de e-mail, ok? Então, você vai preencher essa configuração de e-mail e quando você clicar para enviar o e-mail, ele vai pedir o destinatário. Você vai preencher aqui o destinatário, tá? Você preenche o destinatário para quem vai ser enviado, quem será o responsável deste documento que vai anexar junto com um formulário, uma nota fiscal impressa ou um PDF que foi guardado e essa pessoa vai distribuir esses e-mails, ok? Bom, eu finalizei então aqui as apresentações com vocês, tá?
Se o pessoal tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Como eu disse, o treinamento aqui não foi um treinamento, foi apenas uma apresentação do sistema, das novidades. Então, vocês vão ter auxílio de manuais, tá? Tem vários manuais prontos, disponíveis para vocês. Vocês podem contar também com o suporte aqui da Unis. E é isso. Eu quero agradecer a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E eu estou disponível. Bom, como ninguém fez nenhuma pergunta, eu acho que ficou claro, tá? Qualquer dúvida, então, vocês enviam um e-mail para o suporte ou entrem em contato com o suporte para tirar essas dúvidas de vocês, ok? Obrigada pela presença de todos, ótimo dia para todo mundo e até a próxima!